tema de hoje é uma pergunta: onde está a sua segurança? Onde está a sua segurança? Eu, já vou dar o spoiler final, já falar qual que é o final. O final é: a nossa segurança está em Deus. Mas agora, eu sei que a segurança está em Deus, eu tenho convicção disso. Mas em algumas situações, mesmo a gente sabendo, nós temos uma certa dificuldade de vivenciar quando a insegurança vem, quando uma notícia ruim vem, quando alguma coisa não muito agradável vem sobre a gente. Às vezes nós ficamos meio que perdidos. O salmista, no Salmo 91, que é uma passagem das Escrituras muito importante para a nossa vida, e nós devemos crer naquilo que diz o Salmo 91, não só como um amuleto, tem gente que acaba às vezes deixando a Bíblia aberta em casa no Salmo 91, não precisa fazer isso, gente? Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 não vai resolver muita coisa não, vai pegar bastante pó. O que precisamos na verdade é ter o Salmo 91 dentro da nossa vida, termos conhecimento do Salmo 91 e vivermos. Mas no Salmo 91 versículo 2, na versão A Mensagem, o salmista diz assim: Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu refúgio, confio em Ti e estou seguro. Então Deus é o nosso refúgio, sempre, em todo tempo, e nele nós vamos encontrar segurança, nele nós vamos estar protegidos, ok? E aí tem uma pergunta que é bastante interessante, eu já sei qual é a resposta também, mas olha só, essa pergunta aqui ela é uma pergunta bastante capciosa, ela é interessante. É a seguinte: você precisa de um seguro de vida ou de uma vida segura? O que nós precisamos na verdade? De um seguro de vida ou de uma vida segura? Tudo bem, eu sei que a gente precisa dos dois. Hoje, por exemplo, dependendo do tipo de carro que você tem, é loucura você andar com o carro sem seguro. Não dá, pelo menos o seguro para terceiro você tem que ter. Então assim, não dá para sair de carro sem seguro, dependendo de onde você mora, não dá para deixar de fazer o seguro de um seguro residencial, que não é uma coisa cara e que dá uma força muito grande quando acontece eventualmente um sinistro. Então, mas essa pergunta, é para a gente refletir um pouquinho a respeito disso. Eu preciso de um seguro de vida, eu preciso de um seguro de carro, eu preciso de um monte de coisa, mas eu também preciso de uma vida segura, porque também não adianta nada eu assegurar todas as coisas se a minha vida não estiver segura em Deus. Ele é a nossa segurança. Eu peguei duas palavrinhas aqui, palavra em inglês, só para fazer graça. A palavra safety. Safety significa, é um substantivo que quer dizer segurança, proteção, salvação, sentimento de estar seguro e ou estar aliviado. Então nós precisamos de segurança, precisamos de safety. E tem uma frase, uma expressão em inglês, é safety first, que significa segurança em primeiro lugar sempre. Então quando você vai sair com o seu carro, você precisa pensar em segurança. Quando você vai fazer um trabalho, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, um trabalho manual, você precisa de equipamento de segurança, Você vai usar, por exemplo, um esmeril, você precisa do óculos de proteção, porque se uma faísca pegar no teu olho, pode causar danos. Então, segurança sempre em primeiro lugar, a gente precisa disso, E aí, já falei, existem vários tipos de seguro, Seguro de vida, seguro da melhor idade, seguro contra acidentes, seguro de veículos automotivos, seguro finanças, seguro educação, seguro imóvel, seguro patrimonial, seguro empresarial, seguro residencial, seguro de viagem, seguro de morte acidental, seguro de acidente pessoal. Existe uma gama muito grande desse tipo de produto, Eles tratam isso como produto.
E aí interessante que o seguro é uma modalidade de transferência de risco, na qual o segurador, a empresa, mediante um contrato, se obriga a indenizar o segurado na hipótese de ocorrência de fatos danosos à saúde, à vida, aos direitos, ao patrimônio, enfim, a tudo aquilo que diz respeito àquela apólice. Tá? Tem uma matéria da revista Brasil Consumidor, Consumidor Brasil, é bom saber, ele diz assim, na verdade hoje os seguros têm uma amplitude extraordinária, onde a cobertura de riscos pode alcançar não só fatos danosos, mas até mesmo situações de constrangimento ou de insucesso em qualquer campo de atividade humana, das atividades humanas, entre outros. Então, o nicho seguro é um negócio muito complexo, e até engraçado também, né? Algumas seguradoras oferecem aí seguro, o seguro do carro, por exemplo, Porto Seguro e algumas outras aí, tem chaveiro, tem encanador, tem eletricista, tem para algumas emergências, né? Então assim, eles perceberam que não basta só eu dar o seguro do veículo para a pessoa, né? Eu preciso dar um pouquinho mais, porque tem algumas pessoas que são abençoadas, glória a Deus, aleluia, que paga seguro e nunca usa, glória a Deus por isso. Posso ouvir um amém? A gente faz o seguro para não usar, não é? A gente não quer usar. E aí eles colocaram chaveiro, encanador, eletricista, tem que trocar uma lâmpada, chama o seguro, e o pessoal vai lá e dá um plusinho na vida, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós procuramos segurança, nós buscamos segurança. Muito do que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, é para que a gente tenha uma certa segurança. Agora, vamos pensar no que é importante também. O que é ter uma vida segura espiritualmente? E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Não vim aqui para vender seguro para ninguém hoje, tá? Eu vim aqui para falar a respeito de segurança espiritual. E essa, será que nós estamos preocupados com ela? Como estamos preocupados, por exemplo, em segurar o carro, em fazer o seguro da casa, em fazer um seguro de vida? Será que nós estamos tão preocupados com a nossa vida espiritual quanto estamos com outras coisas? Reforçando, é importante ter esses produtos na nossa vida, tá? É importante, dá uma tranquilidade, tá, ok, mas em relação à vida espiritual, será que eu estou preocupado? Será que eu estou agindo tanto quanto estou com outras coisas? O próximo slide, eu achei assim bastante interessante essa frase inteira, pode passar. O salmista diz que aquele, ou seja, nós, que se assenta, eu achei interessante isso daqui, que habita no abrigo, ou seja, se assentar é tomar um espaço naquele lugar. Aquele que se assenta, que habita no abrigo, na presença do Deus Altíssimo, e passa a noite, significa descansar à sombra do Todo-Poderoso, tem segurança. Então o que é que eu preciso? Eu preciso habitar na presença de Deus, e eu preciso descansar na presença dEle. Essa é a verdadeira segurança. Porque, irmãos, por mais que a gente se preocupe com muita coisa, se nós não tivermos a presença de Deus e a segurança de Deus na nossa vida, nós não temos nada, tá? O dinheiro de um seguro para comprar um outro carro, beleza, mas vamos lá, se acontece com muita frequência, a pessoa ela bateu o carro, estava dirigindo, bateu o carro, seguro pagou, deu perda total, PT, o seguro deu outro carro, e aquela pessoa a partir de então não tem mais segurança em dirigir. E aí?
Legal, o seguro cobriu o carro. E a autoconfiança, e a habilidade, e o trauma da batida que não sai mais. Percebeu? E quem é que pode dar essa segurança? É a presença de Deus em nós. Quem entendeu o que eu disse? Amém? Tá? Então assim, o seguro pode dar um carro novo, mas se a pessoa perdeu a confiança de dirigir, alguém vai ter que dirigir para ela o resto da vida. Agora eu não consigo mais, eu fico apavorada quando eu pego o carro para dirigir. Então por isso que nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Ter segurança é colocar a sua vida sob a proteção e o cuidado de Deus. Isso é a verdadeira segurança. Ter Deus presente. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias maus, e se Deus estiver presente em nós, nós vamos vencer cada dificuldade. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Então, é da vida enfrentarmos algum tipo de situação. Agora, preste atenção no que eu vou dizer agora, isso aqui é muito forte. Não existe lugares neutros, onde não há uma influência espiritual. Não existe território vago. Não existe nada neste mundo que alguém não esteja ocupando. Vamos falar de mundo espiritual. Gente, não existe mundo espiritual vago. Alguém vai estar naquele ambiente. Você pode não ver, mas aqui nós temos anjos aqui nesse lugar hoje de manhã. Na sua casa você pode não ver, mas tem anjos de Deus lá dentro da sua casa. Agora, os anjos de Deus vão estar lá se você colaborar para que eles estejam lá. Porque senão aquele ambiente pode ser dividido com outro tipo de ser espiritual. Vamos supor que na casa tenha-se o hábito de ficar xingando, falando palavrão o tempo todo. O que é que vocês acham que vai atrair para dentro daquela casa? Tá? Dentro da casa eu só tenho o costume de ouvir músicas profanas. Músicas com letras que afrontam a Deus, que afrontam os nossos valores. O que você acha que vai ter naquele ambiente? Então não é melhor eu encher aquele ambiente com louvor, com ações de graças? Não é melhor eu encher aquele ambiente com palavras de fé, com palavras proféticas? Olha, essa casa é uma casa abençoada. Acontece alguma coisa lá dentro da casa, queimou o liquidificador, por exemplo, e aí já vai lá e vai, porque aqui queima tudo? Não, viu? Esse queimou, Deus dá graça, a gente coloca um novo, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou atrair a presença de Deus para dentro da minha casa. Eu vou atrair anjos de Deus, ministradores, que a palavra do Senhor diz que Ele envia anjos ministradores para estarem conosco. Eu vou trazer aquilo. Na terra, tudo é movido pelo mundo espiritual. Tudo é movido pelo mundo espiritual. Então, o melhor seguro que existe é o seguro do céu. É o seguro de Deus para a nossa vida. Então, se no mundo visível existe por trás dele um mundo espiritual, eu vou colaborar para que no meu mundo visível e material eu tenha a presença de uma presença diferente, que é a presença de Deus na minha vida e em tudo aquilo que eu fizer. Quem está comigo, diga: eu estou. Vou repetir: na terra tudo é movido pelo mundo espiritual. Então o melhor seguro é o seguro divino. E nós enfrentamos diariamente uma série de situações, que volto a dizer, muitas vezes nós nem passa pela cabeça alguma situação. Por exemplo, você foi atravessar a rua e Deus te deu um livramento e você talvez nem tenha percebido. Você podia ter tropeçado, o carro passado em cima de você, e Deus estava ali com um anjo segurando você, impedindo que você tropeçasse. Quantas vezes
acontece de algumas coisas estarem acontecendo na nossa vida e espíritos ministradores, anjos do Senhor estarem ali nos dando suporte. Nós estamos sujeitos a armadilhas, a roubo, a doenças, a desastres, a maldade, a opressões, as injustiças. Isso tudo faz parte de viver do mundo. Mas se eu estiver seguro em Deus, essas coisas não vão me alcançar, não vão me atingir. Amém? Então quando Deus torna a sua vida segura, diga assim: Deus pode fazer da minha vida uma vida segura. Quando Deus torna a sua vida segura, você vence todo medo. Você vence todo medo. O medo não procede de Deus. O medo não procede de Deus. Olha só o que o salmista no Salmo 91, ele diz, versículos 3 ao versículo 7, na versão A Mensagem: Ele protege você das armadilhas e o defende dos perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás deles você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão, porque a presença de Deus vai estar com você. Nós estamos sujeitos. E aí, gente, tem uma coisa que a gente ouve muito e depois de uma certa idade a gente fica saudosista, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: viver sempre foi perigoso. A gente ouve pessoas, eu mesmo já falei isso algumas vezes, naquele tempo, coisa de velho, naquele tempo não era tão perigoso assim. Quem já ouviu essa frase? Quando eu era criança não era tão perigoso. Era, de outro jeito. Sabe por quê? Desde o momento em que a raça humana virou as costas para Deus, viver passou a ser um risco. Será que lá no passado era tão diferente do que é hoje? Primeira família da Bíblia, um irmão matou o outro. Aí você vai falar para mim que no passado era mais seguro do que é hoje? Não é? Não é assustador isso? Na primeira família, a família que foi criada por Deus, o irmão matou o outro. O salmista é prova disso. Os mesmos dilemas que ele enfrentava, nós enfrentamos. Olha o que nós acabamos de ler no Salmo 91. O que ele está falando? De praga, de peste, de situações. Isso foi escrito semana passada? Mês passado? Não, há milhares de anos foi escrito isso. E ele vivia essas situações tão quanto nós vivemos hoje. Olha só, hoje o sistema é um pouquinho diferente, as coisas acontecem com uma certa astúcia, mas a essência é a mesma. Você não acha o fim da linha? Por exemplo, uma pessoa, ela se aposenta. Teve alguém que se aposentou recentemente aqui? Deixa eu ver. Ninguém? Tá. O que acontece normalmente com quem se aposenta no Brasil atualmente? Sabe o que acontece? Imediatamente, o INSS te aposentou. Imediatamente o seu banco de dados é compartilhado com uma equipe, com pessoas, com empresas que começam a te ligar oferecendo consignado. Aquele empréstimo maravilhoso do INSS, que normalmente são os parentes que pegam do coitado do aposentado. Olha o golpe. Está vendo como o negócio é complicado? E aí você começa a receber ligações. Ligação, 20, 30 ligações no dia, oferecendo empréstimo.
E sabe o que, eu conversando com uma advogada recentemente, ela disse assim, e você sabe que tem pessoas que caem no golpe só por atender a ligação? Ele não pediu o empréstimo, ele não fez nada, ele só atendeu. E o sistema registra que ele disse um sim, não sei de que jeito. E a pessoa às vezes passa lá, 48, 72 meses, tendo desconto na sua aposentadoria, porque ele disse nada, ele só caiu num golpe. Esse é o sistema. Ele é dinâmico. Cada dia, você já percebeu que cada dia tem um golpe novo? Né? Quem já recebeu ligação aí da sua filha, do seu filho, de alguém pedindo, ai, socorro, eu estou preso, fui sequestrado? Quem? Uma vez eu mandei um dinheiro para os caras, porque ligou no nome do Oséias Caetano, aqui da igreja. Ligou, eu falei, pô, Oséias Caetano é um bom pagador. Oséias mandando um texto para mim pedindo dinheiro, e ele tinha conta no Itaú, eu tinha conta no Itaú. Falei, tá tudo certo, mandei o dinheiro. Amigão, vou defender meu amigo. 10 minutos depois ele, pastor, estão dando golpe no meu nome. Eu falei, já caí, acabei de cair. E assim, é isso. O mal sempre esteve presente, só que eles vão aperfeiçoando. Você consegue entender isso? É disso que o salmista está falando. Hoje, a gente não pode facilitar com algumas coisas, mas isso tudo nunca deixou de existir, ou não é nenhuma novidade. Algumas coisas, tipo corrupção, desigualdade social, abuso sexual, sede pelo poder, vícios, maus hábitos, isso sempre esteve aí. Olha na história da humanidade, quantos imperadores, quanta gente, quanta coisa que já aconteceu. Não é nenhuma novidade. Agora, em alguns aspectos, né, então, ficar com esse saudosismo aí de que, no meu tempo passado era mais tranquilo. Não era. E o salmista apresenta, para viver em segurança e proteção, você precisa estar adequado espiritualmente. Tá? Nós vivemos situações, mas hoje o que nós precisamos entender? Que Deus está alertando a mim e a você. Volta um slide, por favor. Eu grifei as palavras armadilhas e perigos mortais. É o que nós enfrentamos. Armadilhas. Nós estamos aí o tempo todo sendo sujeitos a cair dentro de uma armadilha. Aí eu escolhi essa foto aí, essa figura aí, né? Nós estamos sujeitos a isso. Perigos mortais. Nós estamos o tempo todo sujeitos a isso. Mas a palavra do Senhor diz que Ele vai estar conosco. Preste atenção. Os homens são pegos por sem estarem preparados, mas Deus nunca será pego de surpresa. Se você estiver em íntima comunhão com Deus, Deus vai te dar livramento. Amém? É possível nós vivermos esses dias atuais sem medo. Por quê? Porque nós podemos nos render a Deus. Se eu entender que eu posso ter segurança em Deus, Ele vai me livrar do medo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Algumas traduções usam a palavra medo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você tem a presença de Deus na tua vida, então você não precisa viver debaixo do medo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem vitória por Jesus. Através dele, a vitória vem para a sua vida. Glória a Deus por isso. Segunda coisa, quando Deus torna a sua vida segura, você recebe proteção contra todo tipo de mal. Você recebe proteção. Salmo 91, versículos 8 e versículo 10. Você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. O mal não conseguirá chegar perto de você. A iniquidade não passará na sua porta. Deus te dá livramento dos seus inimigos.
Deus guarda você daqueles que planejam mal contra você. Às vezes, nós estamos aí, no ambiente de trabalho, por exemplo, tem gente desejando o nosso mal, gente desejando que você não prospere, gente desejando que você não cresça, e Deus, Ele protege você desse tipo de situação, Deus protege você dessas pessoas. Salmo 23, versículo 5 é uma promessa para nós: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, eles não prosperarão contra você. Deus cuida dos seus inimigos, e nenhum deles ficará sem punição. Não cabe a você julgar e sentenciar, entregue tudo ao justo juiz. Você já foi prejudicado por alguém? Alguém já se levantou contra você? Entregue para Deus isso. Não precisa ficar remoendo isso, porque se você entregar para Deus, Ele vai fazer justiça na tua vida. Amém? Olha só, tem essa frase aqui que eu achei fantástica: na sua jornada, os inimigos farão a você o mais importante serviço: fazê-lo totalmente dependente de Deus. Como assim? Quando o inimigo investir contra você, ele vai estar te ajudando. Quem pegou? Porque ele ataca você, e você às vezes não vê saída, e em não ver saída, você corre para Deus. Então quando o inimigo ataca você, você fica mais perto de Deus. Eu estava me lembrando de uma história que eu acho fantástica, essa história na Bíblia, do rei Ezequias. O rei Ezequias está lá relatado em 2 Reis capítulo 19, e o profeta Isaías também no capítulo 37, ele conta a história. Vocês conhecem a história do Ezequias? Quando ele foi cercado pela nação inimiga, pela nação adversária, eles disseram assim: nós vamos entrar em Jerusalém, nós vamos acabar com tudo. Quem se lembra dessa história? E aí mandaram cartas para o rei, Ezequias: nós vamos destruir você. O rei Senaqueribe falou assim: vou entrar em Jerusalém, vou acabar com tudo, vou pegar você. E o maravilhoso dessa história é que o rei pega aquelas cartas, ele pega aquela provocação, porque o rei Senaqueribe, ele provoca, ele diz assim: ninguém escapa de mim, nenhum rei escapou de mim até hoje, você também não vai escapar, vou invadir, vou pegar você. E quando ele pega aquelas cartas, ele vai no altar. A Bíblia diz que ele vai no templo e coloca aquelas cartas no altar. Quando o inimigo vem contra você, o favor que ele está te fazendo é fazer você chegar mais perto de Deus. O rei Ezequias vai e coloca as cartas no altar e diz assim: ó Deus, realmente a gente não sabe o que fazer, eu não sei o que fazer, o inimigo é forte, ele é poderoso, olha, a gente está ouvindo a fama dele. Deus, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Meu irmão, se você não souber o que fazer na hora da adversidade, na hora do ataque, você tem segurança em Deus sim. Olha para Ele, coloca na mão dEle, confia nele. Você sabe qual é o final dessa história? Deus disse assim para o rei: viu, vocês não vão precisar nem lutar, eu vou lutar por vocês. E Deus envia um anjo, e mata 185 mil soldados assírios. Um único anjo destruiu todo o exército adversário. Por quê? Porque quando a luta veio, o rei se aproximou de Deus. Quando a luta vem sobre a tua vida, se aproxima de Deus. Quando o ataque vem, se aproxima de Deus. Quando a dor vier, se aproxima de Deus. Nele você vai ter segurança, nele você vai ter paz, nele você vai ter a resposta. Aleluia! Deus protege você contra todos os que querem o seu mal. Você tem estado com a impressão de que as coisas estão fugindo do seu controle? Por que eu quis orar pelas famílias hoje de manhã? Pelos ataques que Satanás tem lançado contra as famílias. Você tem percebido ataque contra o seu casamento? Ataque contra os seus filhos? Ataque contra as suas finanças? Doenças improváveis, perdas sucessivas, as coisas estão vindo contra você. Satanás detesta a sua família. Ele tem ódio de você. Se ele pudesse, ele faria picadinho de você.
Mas sabe de uma coisa? Deus disse assim: eu vou te proteger. Na época em que o povo de Deus foi oprimido pelo Egito e se posicionou para sair da escravidão egípcia, Deus deu uma orientação para eles. Eles deveriam colocar o sangue de um cordeiro nos batentes das portas das casas, para que o anjo da morte não entrasse. Isso que aconteceu tinha um objetivo maior. Aquilo que aconteceu com o povo de Israel era para nos alcançar. Essa história, o objetivo maior dela era mostrar que um dia Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, ele seria entregue pelos nossos pecados e o seu sangue seria a nossa proteção e segurança. Do que você precisa, do que sua casa precisa, do que é que o seu trabalho precisa, você precisa do sangue de Jesus sobre ela, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Se o sangue de Jesus estiver sobre você, nenhuma praga, nenhuma iniquidade, nenhuma doença vai ter poder de entrar e permanecer lá. O sangue de Jesus vai te dar vitória. Creia na proteção de Deus em relação à sua família, à sua vida. Quando Deus torna a sua vida mais segura, sabe o que acontece? Você vence as batalhas pessoais e espirituais confiando nele. Você vence as batalhas. Vou repetir: quando Deus ele é a tua proteção, quando Deus é a tua segurança, você vence as batalhas pessoais e espirituais confiando nele. Olha o Salmo 91, versículos 11, 13, 15 e 16. Ele ordenou a seus anjos que o guardem para onde quer que você vá. Se tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles que você caia. Eles segurarão, o trabalho deles é para que você não caia, perdão. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras, pisará neles e nada acontecerá na sua vida. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema, cuidarei de você como ninguém, ficarei ao seu lado. Você vai vencer todas as batalhas que vierem contra você. Deus, e somente Deus, tem o poder para que você não tropece. Deus coloca os seus anjos para te ajudar a não tropeçar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você bastante séria. É impossível vencermos batalhas espirituais com armas carnais. Não adianta você querer vencer batalhas espirituais que estão vindo contra a tua vida de qualquer jeito. É jejum, é oração, é leitura da palavra, é vida com Deus. Não adianta ser bonzinho, não adianta passar perfuminho, não adianta. É você se colocar diante de Deus. E aí nós precisamos estar atentos. Irmãos, quantas vezes está tendo algum tipo de batalha dentro de nossas casas, no trabalho, e a gente está lidando isso com arma natural e carnal. Tem que ter posicionamento. Eu não canso de contar um testemunho que aconteceu com a gente há muito tempo atrás. As crianças eram recém-nascidas, a Flavi recém-nascida, e a Flavi não dormia à noite de jeito nenhum. Toda noite era uma batalha, era uma loucura. Parecia que tinha espinho no berço da Flavi. Pegava no colo, beleza, punha no berço, chorava. Pegava no colo, beleza, punha no berço, chorava. Isso um dia, 2 dias, chega uma hora que você fala assim: peraí, tem alguma coisa nesse negócio aqui. E aí um dia, falando: peraí, é espiritual esse negócio. Fomos lá no quarto, minha casa era uma casa de fundo. Fomos lá no quarto e falamos assim: nós vamos orar. Abrimos a porta da cozinha, posicionamento espiritual. Tinha 2 portas, e a porta da sala, a porta da cozinha. A porta da sala era bloqueada, não tinha acesso.
Então abrimos a porta da cozinha, vai ter que sair por um lugar. Fomos lá no quarto e viemos orando, repreendendo, sai capeta, sai todo mal em nome de Jesus, sai, e sai, quando chegou na cozinha, sai, fechamos a porta. Posicionamento. Pôs a Flavinha no berço, dormiu a noite inteira. Posicionamento. Não se vence batalhas espirituais com armas carnais. É na dependência de Deus, é jejum e oração, viu? A coisa não está fluindo, proclama um jejum dentro de casa, faz alguma coisa, e chora, e reclama, e resmunga, mas não age, viu? É tempo de proclamar jejum, é tempo de proclamar a leitura da palavra, é tempo de levantar de madrugada para orar, é tempo de fazer alguma coisa espiritual, amém? Não tem como ter vitórias, se não for com armas espirituais. E último ponto para nós encerrarmos: quando Deus torna a tua vida segura, você tem uma vida terrena plena, abençoada, bem-sucedida e uma vida eterna garantida. Essa é a parte importante. Aqui na terra nós viveremos uma vida plena, nós viveremos uma vida maravilhosa em nome de Jesus, e de quebra, vida eterna na presença de Deus. É isso que Ele promete. Salmo 91, versículo 16: eu presentearei com uma vida longa. Quem quer vida longa aqui? Amém. Só uns 4 que quer vida longa. Quem quer vida longa aqui? Aleluia. Presentearei você com uma vida longa, e a você mostrarei a minha salvação, vida eterna na presença de Deus. Expectativa de vida está aumentando um pouquinho, né? Já passamos aí de expectativa de vida dos 70 anos, mas Deus pode te dar uma vida mais longa ainda. Quer ver? Tem bastante gente com mais de 70 aqui. Meu pai, quem mais? Irmã Laura tem mais de 70? Irmã Laura. Irmã Tereza, irmã Zelinda, tem mais de 70? Ainda não? Tem uns aqui, tem uns exemplos para nós aqui. Deus vai dar vida longa para você, mas vida longa bem sucedida, não é vida longa cheia de nhenhenhé. Vida longa plena, é o que Ele promete para nós. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Vamos terminar esse culto aqui com a bênção do Salmo 128, que é o Salmo da família. Nós estamos em família reunidos aqui hoje de manhã, e essa promessa do Salmo 128 é sobre a sua vida hoje, amém? Deus vai derramar bênção sobre você. Você veio aqui para voltar para casa com a bênção dEle sobre a sua vida, com segurança sobre a sua vida, e a bênção do Salmo 128, que é o Salmo da família. Pegue cada uma dessas palavras, eu vou ler e você vai tomando posse aí. Amém? Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, o monte sagrado, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Aleluia! Quantos aqui já estão com a bênção de ver o filho dos filhos? Bom demais, não é? Deixa eu ver aqui, quem já é avô? Levanta a mão. É uma delícia, não é, gente? Oh, coisa boa. Filho dos filhos. Hã? Avô e avó. Não é todos. Falou avô, é avó junto. A gente não usa linguagem neutra aqui. Todos é só no copo. Todd. Mas vamos lá, volta, Teresa.
Ser avô, ser avó é bom demais, não é? Promessa, promessa. E você vai viver isso. Você vai viver vida longa, você vai ver coisas maravilhosas que Deus vai fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem promessa para nós. Olha que promessa maravilhosa. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos vida eterna por causa de Jesus. Então nós vamos ter vida eterna e vida plena aqui na terra. Eu não sei se você entrou aqui hoje com medo, né, de alguma coisa, com insegurança por alguma situação. Eu quero que você receba essa palavra aqui também para você. Salmo 91, versículo 14. Se você se apegar a mim, para salvar a sua vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. Deus cuida de você. Deus cuida da sua vida, Deus cuida da sua família, Deus cuida de nós. Amém? Quero orar pela tua vida. Eu não sei se você realmente está passando por alguma situação de temor, de insegurança. Eu quero dizer para você, confie em Deus. Confie em Deus. Você vai vencer o medo, você vai vencer toda a dificuldade. Você vai ver que Deus vai estar presente com você o tempo todo na sua vida. Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Amém? Coloque suas duas mãos sobre o seu coração. Pai Celestial, muito obrigado por essa palavra. A nossa segurança está no Senhor. O Senhor é a nossa fonte de segurança. O salmista diz que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso lugar seguro. Nos dias maus, nos dias de extrema dificuldade, nós podemos confiar no Senhor e descansar em tuas promessas. Cuida de cada um dos teus filhos que estão aqui. Cuida da vida deles, de suas famílias, do trabalho. Cuida, meu Pai. Em nome de Jesus, que as mãos do Deus eterno estejam sobre cada um de nós. Que nós possamos viver essas promessas que estão no Salmo 91, que nós possamos viver tudo aquilo que a tua palavra nos ensina. Tomamos posse dela hoje, pela fé, em nome de Jesus. Esteja conosco, Pai, nos dando proteção, vitória, em nome de Jesus. E todos digam amém. Você está debaixo da proteção do Senhor. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua segurança. Nenhum mal vai chegar até a sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Aleluia! Deus é maravilhoso, Deus é bom para conosco. Glória a Deus.